Bom, hoje a gente vai falar de regressões e matching. Né? Aqui a gente vai dar continuidade ao aspecto das regressões causais, como é que a gente pode identificar o efeito de uma coisa em outra coisa, e para isso a gente vai fazer progresso num aspecto específico. Em particular, a gente vai falar sobre efeitos fixos, a gente vai falar sobre dummies, a gente vai falar sobre a inclusão de certos controles que nos ajudam justamente nessa tarefa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou usar um exemplo típico da literatura de Labor Economics, mas onde aqui a pergunta, né, a pergunta de pesquisa seria de que forma anos de educação estão associados ao aumento de salário. Né? E se a gente só colocasse um plot simples entre o número de anos que um indivíduo estudou e os rendimentos, a gente encontraria uma associação assim quase que perfeita entre as duas variáveis, né? Do ponto de vista correlacional, a correlação é muito boa. Né? Isso seria o suficiente, então, para a gente dizer que há um efeito causal de anos adicionais de escolaridade em earnings. E o que a gente vai ver aqui, eu vou falar de um paper específico, mas a gente vai ver um exemplo muito nítido onde essa correlação não se transforma necessariamente numa estimação causal. Né? Então aqui a história vai ser uma história de tudo que está correlacionado com escolaridade e earnings, mas não necessariamente há o efeito causal existe, ou pelo menos não é tão forte quanto se imaginaria. Bom, então o que a gente vai fazer aqui ver se esse efeito causal existe. A gente vai também falar sobre vários efeitos, sobre vários efeitos que podem estar correlacionados. Por exemplo, pode ser que indivíduos que tenham uma habilidade maior, eles tanto tenham uma educação maior, quanto eles também têm alguma medida, por exemplo, de habilidade que ajudem eles a se dar melhor no mercado de trabalho. Né? Então pode ser que essa seria uma história de um confounder, né? De uma variável omitida aqui que poderia estar afetando as duas variáveis. Né? Então, bom, por que a gente está fazendo isso? Porque, bom, nitidamente, a gente estava falando na última aula, no último vídeo, de experimentos aleatórios. Nitidamente, experimento aleatório não pode ser realizado sempre. Na maioria dos casos, não vai ser possível. Né? Na verdade, se a gente pensa um pouco na aplicação, vai ser uma fração muito pequena que a gente pode usar experimentos aleatórios. Então, o que a gente tem que fazer bom, vamos usar dados observáveis para encontrar respostas para essas perguntas que importam bastante para a gente. Né? Eu estou falando de educação e de anos de escolaridade, mas tudo que eu estou focando em torno desse exemplo, mas um outro exemplo que seria muito bom para discutir isso também é o exemplo que vocês mesmos deram, né? O exemplo o efeito de precipitação e chuva sobre a produtividade da agricultura, digamos, soja. A gente poderia rodar uma regressão onde a produtividade em soja YI ela é afetada, um beta, que digamos, o índice pluviométrico, a quantidade de chuva numa determinada região. Bom, a gente falou na mentoria vários potenciais variáveis omitidas aqui que podem estar associadas tanto à chuva quanto à produtividade. Né? Por exemplo, vou focar num caso só, o tipo de solo. Né? Pode ser que o tipo de chuva afeta o solo, e é o solo, na verdade, que tem um efeito sobre produtividade, não a chuva. Não só a chuva, né? Então a gente tem que conseguir controlar para isso. Né? A maneira como outra maneira de dizer isso é que na especificação acima ela não satisfaz uma hipótese que a gente colocou logo no primeiro vídeo, que o εi e o xi fossem não correlacionados, portanto dariam um estimador viesado do beta. Se a gente falasse a mesma coisa do ponto de vista do framework de outcomes potenciais, a gente está interessado no average treatment effects on the treated, né? A diferença entre os outcomes potenciais com e sem tratamento condicional para aqueles que receberam tratamento, mas uma comparação simples também carregaria aqui o viés de seleção. O que é? Você não escolhe, viés de seleção nesse caso, o que é? Que você não escolhe plantar soja em lugares aleatórios, você escolhe em alguns lugares que potencialmente tem um solo bom. Né?
Bom, então isso daria, isso é claramente um viés de seleção que estaria afetando nossas estimações aqui se a gente não controlasse, se a gente não prestasse atenção para essa questão, uma delas sendo o tipo de solo, mas é evidente que a gente tem várias outras potenciais explicações aqui. Eu vou me focar só no tipo de solo como um exemplo do tipo de problema que podem aparecer quando a gente não controla para essas variáveis não observadas, né? Bom, voltando para o caso da educação, de novo, fazendo ponto que esse é um exemplo no qual a gente vai se focar, mas a gente vai falar os efeitos essas questões que a gente vai trazer são questões muito, muito, muito genéricas e muito prevalentes quando a gente faz análises econométricas. Vamos dizer que a gente tivesse, nesse caso de educação, só duas universidades. A gente tem Harvard e o FRJ. Harvard é uma líder mundial, é super seletiva, tem high fees, né, tem custos altos de participação. E o FRJ, nada contra o FRJ, é ótima escola, mas é menos seletiva e tem zero taxas, né? É uma universidade pública, né? Então, digamos que a gente esteja interessado aqui no efeito de diferença entre ir para Harvard em oposição aí para o FRJ. De novo, nada contra o FRJ, perfeita, ótima universidade, mas tampouco é Harvard, né? Então, se a gente olhasse para os dados, seria possível que a gente visse um efeito que estudantes que foram para Harvard têm um salário maior em média do que aqueles que foram para o FRJ, mas isso poderia estar sendo carregado por mil questões, né? Por exemplo, o tipo de aluno que vai para Harvard é muito diferente do que acaba indo para o FRJ, eles podem de alguma forma serem mais motivados, terem skills diferentes, terem talentos diferentes. Então, o que a gente realmente está interessado aqui quando a gente faz essa pergunta do qual é o Harvard, do prêmio Harvard, a gente está, na verdade, preocupado com a pergunta de, né, qual teria sido o salário de alguém que foi para Harvard se essa mesma pessoa tivesse ido para o FRJ. E isso é muito mais difícil do que só fazer a comparação entre salários de Harvard e salários do FRJ. Bom, vamos supor só pelo momento, que tudo que é capturado como habilidade, como preferências, como ambições, estão determinados por GRE. GRE é aquele teste que você faz, um teste padronizado, mundial, que testa suas habilidades, por exemplo, com numéricas, também verbais, e é aquele teste de qualificação, né? E suponha que isso capture tudo do ponto de vista de habilidade, ambições, etc. E que a gente pudesse observar o GRE de todo mundo. Seria um caso enfim, que não se aplica na prática, né? Porque os aplicantes para o FRJ não fazem o GRE, mas suponha que todo mundo fizesse, a gente tivesse os dados para todo mundo, que a gente pudesse observar o GRE de todo mundo, né? Então, eu estou fazendo duas hipóteses, né? Uma hipótese sobre se eu posso observar os dados, né? Sobre observabilidade e eu estou fazendo uma hipótese que essa variável em si, ela captura muito desses efeitos como habilidade. Então, se eu quisesse capturar um pouco essa minha intuição, em vez de fazer uma comparação entre Harvard e o FRJ, o que eu gostaria é de fazer uma análise um pouco mais precisa. É dizer o seguinte, fazer um passo na direção correta. Digamos que eu condicione entre um grupo de alunos que tiraram, digamos, 650 no GREs. 650 é uma nota, acho que vai até 700, eu pelo menos ia quando eu fiz o GRE há muito tempo atrás, vai até 700, 650 é uma boa nota. Digamos que a gente condicione, a gente pegue todos de toda a população, que pode ter feito qualquer pontuação no GRE, eu me foque só naqueles que fizeram 650. Bom, dentre esses 650, alguns podem ter ido para Harvard, outros podem ter ido para o UFRJ. Porque, sobre as hipóteses que eu fiz anterior, dado que as hipóteses são tais que tudo que vai além de educação está capturado no GRE, como ambição, habilidade, etc., comparar o salário posterior de alunos que foram para Harvard
contra aqueles que foram para o FRJ só para esse grupo de alunos que fizeram 650 é ceteris paribus, é tudo mais constante, porque nessas hipóteses o GRE captura tudo como habilidade e ambição, ou de outra maneira, a seleção está constante para alunos com uma determinada nota. Então, isso é um passo na direção correta. Né? É um passo na direção correta. Isso exige que a gente observe o GRE, né? E na prática, a gente vai precisar muito mais do que isso, porque aquela hipótese que a gente está fazendo aqui temporariamente, que o GRE captura tudo, é uma hipótese forte. Né? Então, podem ter várias outras coisas. Por exemplo, digamos que Harvard aceita uma proporção maior de alunos que fazem economia. Bom, se fazem economia, eles têm um prospecto na carreira diferente. Então, a gente precisa olhar, refinar essa análise, não só para condicionar em alunos que fazem uma determinada nota no GRE, mas também que são de economia ou de qualquer outra matéria. Senão a gente vai capturar também o efeito economia. Enfim, então a gente tem que pensar em várias categorias, né, em várias coisas que podem estar correlacionadas com a ida para Harvard ou para o UFRJ, mas com essa comparação cada vez mais que a gente vai tornando essa comparação mais e mais fina, quero dizer, assim, mais e mais similar. A gente está olhando alunos não só que fizeram 650 no GRE, mas 650 no GRE e que fazem economia ou fazem qualquer outra disciplina e que têm o mesmo background e que têm uma mesma trajetória acadêmica prévia, etc, etc, etc. São comparações cada vez mais finas e cada vez mais detalhadas. A gente consegue fazer um passo positivo no sentido que a gente está capturando o efeito de tratamento de uma maneira mais precisa. Então, a gente poderia pensar em fazer essa estratégia de matching de uma maneira mais sistemática. Né? Por que eu chamo de estratégia de matching nesse caso? É porque aqui a gente está fazendo comparação cada vez em grupos muito menores. Né? Eu estou comparando entre indivíduos ou unidades que elas estejam. Estou comparando que elas estejam de uma maneira mais perto possível em termos das suas características observáveis, para que a única diferença que reste seja a escolha de UFRJ versus Harvard, mas com tudo mais, background, habilidade, ambição, etc., estejam todas elas constantes. Né? Então essa seria a única diferença, mas isso vem com dificuldades também, porque a gente só pode fazer isso se a gente pode observar todas essas variáveis sobre os indivíduos, todos esses potenciais características dos GRE, como eu estava dizendo antes, no caso do GRE, inclusive, você não pode, porque a gente não observa o GRE para aplicantes da UFRJ, mas se a gente pudesse observar também uma série de qualificações e qualidades e backgrounds dos candidatos, isso tudo seria importante para a gente controlar, adicionar controles na nossa regressão. Bom, isso pode parecer às vezes impossível, mas da maneira como eu estou colocando, mas tem várias maneiras da gente aplicar isso na prática. E mesmo que eu acho que aqui uma tônica importante desse curso é o seguinte: eu estou colocando em vários sentidos assim, algo que é o ideal, que a gente gostaria de fazer. Na prática, a gente não vai conseguir necessariamente chegar naquele ideal, né? E tudo bem. O que é importante é que a gente saiba quais são as limitações dos nossos exercícios empíricos e a gente saiba, esteja atento porque que ele pode não funcionar e quando que ele pode não funcionar, porque isso nos empodera em também saber os limites os limites do que a gente não sabe e os limites do nosso aprendizado, de quanto a gente pode aprender com os dados. Né? E isso também tem claramente impactos sobre como que a gente vai tomar as decisões. Né? A gente tem um modelo econométrico que me dá uma baixa certeza, uma alta certeza sobre os impactos do que a gente está dizendo, do que a gente está postulando. Isso faz uma diferença muito, muito grande em como que a gente vai tomar a decisão, e isso tudo faz parte um pouco desse aprendizado aqui, não só de como implementar e como botar a mão na massa, usar os dados para que eles nos digam quais são as relações importantes, mas também
que a gente saiba ser autocrítico e a gente saiba dizer quando que aquele exercício empírico é capaz de revelar um efeito com uma precisão alta ou com uma precisão baixa. Bom, então, voltando um pouco para esse caso, né, o que eu disse é, bom, se a gente pudesse controlar por todas as interseções entre notas no GRE, entre backgrounds, entre nacionalidades, etc., a gente poderia fazer progressos, parece basicamente impossível. Mas tem um paper que faz muito disso, num contexto um pouquinho diferente, né? Mas é o Dale and Kruger, em 2002, que eu vou falar rapidamente sobre o Dale and Kruger aqui, porque ele vai trazer ideias aqui muito boas de como é que a gente pode implementar regressões na prática, inclusive em todos os exemplos que a gente tem dito até agora. Então, em vez dele controlar, o que ele faz aqui é o seguinte, ele conseguiu dados sobre todos os aplicantes, se eles aplicaram para que tipo de universidades, né? Que universidades eles aplicaram, e eles conseguiram dados também de quem aplicou para onde, e eles conseguiram dados se o indivíduo foi aceito ou não foi aceito, e para onde ele foi, no final das contas, né? Esse é uma base de dados de mais de milhares de estudantes, chamado College and Beyond, e a ideia deles é que, bom, para onde o sujeito aplica, para começar, pode ser uma boa medida de ambição, né, porque é onde você postula o seu estudo, né, a sua graduação, é uma medida de onde você quer ir, né? Então, se eu comparar alunos que aplicaram para as mesmas universidades, eu estou comparando alunos só dentro, condicional à ambição deles, e quem foi aceito ou foi rejeitado, dado que as universidades dificilmente vão aceitar ou rejeitar aleatoriamente, eles são profissionais em avaliar os currículos dos alunos, isso vai ser uma medida de habilidade, tá? De habilidade acadêmica, onde eles foram aceitos. Então, ou seja, se a gente comparar grupos de alunos dentro do mesmo conjunto para onde eles aplicaram e dado a aplicação para onde eles foram aceitos, a gente estaria controlando aqui para habilidade, a gente estaria controlando aqui para ambição, a única diferença sendo para onde eles acabaram indo. E isso nos ajudaria, então, a identificar o efeito, né? Eu vou fazer uma coisa esquemática para a gente entender intuitivamente o que a gente vai fazer com a econometria, e depois a gente vai aterrissar na econometria, que vai implementar essa maneira, assim, de alguma forma esquemática, só para a gente entender, assim, a intuição por trás da econometria. Depois a econometria vai estar ali também, né? Então eles conseguiram dados de alunos que entraram em 76 e earnings em 96, 20 anos depois, em várias universidades, né, universidades que eles chamam no paper eles chamam de universidade de elite, UPenn, Princeton, Yale, colleges privados, Swarthmore, Williams e Oberlin, e universidades públicas, Michigan, North Carolina, Penn State e Miami University. Bom, então nós vamos pensar aqui num formato estilizado, com 9 alunos e 3 universidades privadas e 3 públicas, né? É só estilizado para a gente entender a intuição, e depois a gente vai aterrissar aqui na nossa econometria. Então, as 3 escolas particulares vão ser chamadas de Ivy, Leaf e Smart. Nas 3 públicas seriam All State, All State, Altered State. E o que a gente vai fazer aqui, um modelo estilizado do nosso matching, é o seguinte. Vamos olhar para alunos 1, 2 e 3. Alunos 1, 2 e 3, todos eles aplicaram para Leaf e foram rejeitados. Todos eles aplicaram para Smart e foram admitidos. E todos eles aplicaram para Tall State e foram admitidos. Eles não aplicaram nem para Ivy ou nem Altered States. A única diferença entre 1, 2 e 3, portanto é que 1 e 2 foram admitidos e acabaram indo para Smart, né? Então aqui esse quadradinho cinza significa que eles foram a escolha final, né? Eles foram admitidos e foram para Smart, mas o indivíduo 3 teve o mesmo padrão de aplicação e aceitação, mas ele acabou indo para Tall State, e esses são os earnings em 96.
né? Então a ideia aqui é que se a gente fizer uma comparação dentro desse grupo, a gente vai conseguir identificar o efeito de private versus public schooling de uma maneira muito mais precisa, porque dentro desse grupo condicional, a gente está fazendo uma comparação condicional a esses aspectos observáveis. Se a gente olha para o grupo B, a gente vai ver algo similar, embora o padrão de aplicação e rejeição tenha sido diferente. No grupo B, os indivíduos 4 e 5 aplicaram para Ivy e foram admitidos. Aplicaram para All-State, foram admitidos. E aplicaram para Altered State e foram admitidos. A diferença, portanto, a única diferença entre 4 e 5 é que o 4 foi para Ivy e o 5 foi para Altered State. Olhando para o grupo C, a gente vai ver algo curioso. A gente vai ver que grupo C, alunos 6 e 7, só aplicaram para uma e foram admitidos, sorte deles. Mas aqui a gente não vê nenhuma variação entre private versus public. Né? A gente não vê nenhuma variação entre... A gente não tem dois indivíduos, um que tenha ido para uma escola privada, outro que tenha ido para uma escola pública. Portanto, essa variação não vai ser uma variação relevante para a gente identificar o efeito da escola private versus escola pública. Né? Na verdade, o que a gente vai fazer é não considerar esses alunos 6 e 7. E algo similar para o grupo D. Né? Alunos 8 e 9 também aplicaram e foram rejeitados para Ivy, foram rejeitados para All-State, aplicaram e foram admitidos para All-State, aplicaram e foram admitidos para Tall-State. Ambos escolheram escolas públicas, né? O indivíduo 8 escolheu All e o indivíduo 9 escolheu Tall State, mas a gente não tem uma variação entre privado e público aqui, o que faz com que a variação dentro desse grupo D não seja informativa sobre privado versus público. Bom, se a gente olhasse só para a comparação entre todos os indivíduos que foram para private e todos os indivíduos que foram para pública, a gente fizesse essa conta, a diferença a favor do private school seria 19 mil. Isso aqui são dados esquematizados, só para a gente fazer uma comparação, só para a gente entender a intuição antes da gente falar da econometria, mas seriam quase 20 mil, mas não necessariamente é causal, porque os indivíduos estão em grupos muito diferentes. Né? Se a gente olha dentro dos grupos, então a gente olhasse só dentro do grupo A e a gente fizesse a comparação, a gente encontraria um diferencial, na verdade, oposto, de menos 5. Mas como a gente está fazendo uma comparação muito mais restrita, condicional ao padrão de aplicação e rejeição, a gente tem uma chance muito maior de que isso reflita parâmetros causais. De maneira similar, a gente encontraria um efeito positivo para o grupo B, de 30 mil, que também, de novo, tem uma chance maior de refletir parâmetros causais. E para o grupo C, assim como o grupo D, essa variação não vai ser informativa, porque a gente não tem variação entre privado e público. Bom, se a gente olhasse, então, digamos que a gente olhasse só para os grupos A, B e C, descartasse o grupo... olhasse só para os grupos A e B e descartasse os grupos C e D, a gente poderia tentar usar só a variação desses dois grupos. Se a gente fizesse, por exemplo, uma média usando a quantidade de indivíduos no grupos A, que são 3, e no grupo B, que são 2, a gente poderia fazer uma média desses dois efeitos, encontrando algo como 9 mil. Mas o que a gente quer fazer na econometria é justamente essa média desse efeito em grupos muito específicos, né, usando essa variação de uma maneira informada pela nossa econometria, que a gente pode trazer todo o arcabouço teórico que a gente também conhece. Né? Então a gente vai falar exatamente sobre isso, né? A gente vai implementar exatamente essa regressão, onde a gente está fazendo comparações muito, muito finas dentro de um arcabouço de uma regressão. Bom, então como que a gente implementaria isso? Digamos que a gente esteja olhando para um modelo de regressão que é YI numa constante alfa, o beta PI, onde PI é a variável aqui de tratamento, se o indivíduo foi ou não para uma escola privada, e se ele foi, PI é igual a 1, se PI é igual a 0, ele não foi para uma escola privada, portanto ele foi para uma escola pública.
E AI é o pertencimento ao grupo A, é uma variável de controle para mim, né, que é igual a 1 se o indivíduo pertence ao grupo A e a 0 caso contrário. Como a gente está olhando para a variação só entre o grupo A e B, a gente descartou dados do grupo C e D, AI igual a 1 se o indivíduo está no grupo A, e se o AI é igual a 0, então o indivíduo necessariamente está no grupo B. E o YI são os resultados, os earnings em 1996, e o EPSI são os resíduos. Ok. Meu objetivo aqui é mostrar, portanto, na matemática, que a minha intuição que a gente estava desenvolvendo anteriormente funciona. E que o beta captura o efeito causal de tratamento. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos pensar que a gente estivesse fazendo o oposto, né? Vamos mostrar, então, que que uma regressão curta, sem o controle para o grupo A, não captura o efeito de tratamento. Vamos conectar isso diretamente com o Potential Outcome Framework e depois vamos ver como a solução de controlar pelo grupo AI ela faz com que a gente resolva boa parte dos problemas que vão aparecer. Então eu vou chamar isso de uma regressão curta, sem o controle para AI, e por isso eu vou colocar o superescrito S, alfa S, beta S, epsilon S, para fazer diferença na regressão anterior, onde eu tenho o AI também aqui. Bom, nesse caso, seria satisfeito que o epsilon e S é ortogonal, é não correlacionado com PI? Bom, acho que o que vai acontecer é que esse epsilon i ele vai coletar também determinantes da renda que são não modelados, não contabilizados dentro do modelo. Por exemplo, pode ser o caso que indivíduos que vão para escolas privadas podem ser mais ambiciosos, mais motivados, isso é que tem um efeito sobre salário futuro. Ou seja, pode ser que o epsilon i condicional àqueles que vão à escola privada seja maior do que o epsilon i daqueles que não vão para a escola privada, o que seria necessariamente uma violação da independência do erro. Né? De outra maneira, se a gente comparasse a expectância do YI para aquele grupo que vai para a escola privada, condicional a PI igual a 1, com o epsilon i daqueles que não vão, o que a gente encontraria? A gente encontraria condicional a PI igual a 1, a gente encontraria alfa S mais beta S PI, que é 1, portanto alfa S mais beta S, mais o epsilon i condicional em PI igual a 1, menos essa expressão, a expectância condicional a PI igual a 0, que vai ser menos alfa S menos epsilon i S condicional a PI igual a 0. Né? O alfa S cancela, a gente vai terminar com o nosso efeito, o que a gente está postulando como um efeito causal, mas o elemento de seleção vai continuar ali, que não vai ser 0, justamente porque tem esse efeito de seleção. Indivíduos que vão para escolas privadas, vão para Harvard, têm não observáveis potencialmente diferentes do que indivíduos que acabaram indo para outras escolas públicas. Ok. Vamos voltar para a regressão cheia, então. Como é que isso conserta? Como é que colocar esse termo aqui conserta esse problema? Bom, nossa hipótese é que, como a gente agrupou alunos com o mesmo padrão de aplicações e aceitações em diversas universidades, a gente adicionou o que parece ser uma hipótese razoável, que a hipótese de identificação nesse caso é que tudo que é não observado é constante entre alunos de um mesmo grupo. Né? O que isso está querendo dizer? Que quando a gente faz essa comparação anterior, só que agora condicionando no grupo A, portanto, a expectância do salário daqueles que foram para escolas privadas condicional ao pertencimento do grupo A, menos exatamente a mesma a expectância dos salários, exatamente a mesma expectância dos salários também no grupo A, mas que foram para escolas públicas, vai ser, bom, alfa mais beta mais gama, isso veio daqui, alfa mais beta mais gama, porque PI e AI são iguais a 1, a expectância condicional de epsilon i em PI igual a 1 e AI igual a 1, menos alfa menos gama, menos, perdão, são typo, menos epsilon i condicional a PI igual a 1, AI igual a 1.
Então isso vai ser o beta e a diferença entre esses épsilons, porque a gente assume que essa comparação ela é ceteris paribus, ela é tudo mais constante, esse termo não carregaria, sob essa hipótese de identificação, um efeito de seleção, portanto a gente identifica o beta, o efeito da escola pública. A gente poderia pensar na mesma comparação condicionando no grupo B, não só no grupo A. A única coisa que se modifica aqui é que AI igual a 0 em vez de AI igual a 1, mas essa comparação também identifica o efeito beta. Bom, a gente está fazendo uma hipótese aqui adicional, um pouco implícita, mas a gente está fazendo uma hipótese adicional aqui que o efeito da escola privada ele é homogêneo entre alunos do grupo A e B. Ele não necessariamente precisa ser, a gente pode muito bem ver como que a gente faz como que a gente observa efeitos heterogêneos no contexto de uma regressão. Ok. Aqui eu só queria retomar um pouco de uma discussão que já foi feita, na verdade. Eu vou fazer ela aqui meio rápido, porque existe um link entre seleção e variáveis omitidas. Eu já fiz um pouco essa ideia no primeiro ou na segunda aula, mas eu vou retomar aqui um pouco, porque esse link de variáveis omitidas é um link importante, né, e é uma intuição importante que a gente mantenha sempre quando a gente está rodando uma regressão. Suponha que a gente esteja confortável, né, com as hipóteses de identificação que a gente postulou abaixo, que o beta nesse modelo, com a variável AI, identifica o efeito de Collage. Eu vou chamar esse de modelo longo. Mas em oposição a gente esquece disso, né, o econometrista esquece disso, e por erro ou por omissão, o que quer que seja, a gente acaba implementando um modelo curto, onde eu tenho YI com alfa S, beta S e epsilon IS. Então a gente roda esse modelo, como eu mostrei nas aulas passadas. O beta S vai ser a covariância entre YI e PI, dividido pela variância de PI. Mas o YI de verdade, isso é o que eu estimo, né? Essa é a quantidade que eu estimo. O YI de verdade, ele não é o modelo curto, ele é o modelo longo. Então, se a gente substitui o YI, que na verdade, o modelo real, verdadeiro, é alfa mais beta PI mais gama AI mais o epsilon I, a gente pode olhar para a gente pode derivar aqui a fórmula das variáveis omitidas, ou seja, que antes a covariância entre YI e PI, agora é a covariância de alfa mais beta PI mais gama AI mais epsilon I. E a gente pode, a covariância entre o constante PI ela é zero. O que nos sobra aqui é o beta vezes a covariância de PI com ele mesmo, que é a variância de PI, e a covariância de AI com PI, que está aqui, e a covariância de epsilon I com PI. A covariância de epsilon I com PI ela é em si também zero, porque isso é a hipótese de identificação que, condicional ao pertencimento a um determinado grupo, a covariância entre epsilon I e I para uma escola privada ela é zero. Então o que a gente sobra aqui é beta mais gama covariância entre AI, PI e variância de PI. Bom, se a gente considerasse uma regressão auxiliar de AI em PI, digamos que os parâmetros aqui sejam delta π vezes PI mais um nu I, o coeficiente dessa regressão seria exatamente, estou regredindo AI em PI, é uma regressão univariada, seria exatamente a covariância de AI PI dividido pela variância de PI, eu vou chamar isso é o meu estimador de π. Ou seja, se eu resumir essas expressões, o beta S, né, o meu beta curto, ele é igual ao meu beta verdadeiro mais o gama vezes PI. O que eu quero dizer com isso? Vamos colocar ela aqui, ainda colocar essa fórmula aqui, até porque ali não dava para ver tão claramente. Mas o que eu quero dizer com isso é que a diferença entre o beta que é estimado na variável curta e o beta verdadeiro, ele vai ser gama vezes π. Vamos colocar a economia aqui para a gente entender a intuição. Gama é o efeito de AI, né, do grupo AI em earnings. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que
determinados grupos podem consigo trazer uma seletividade que são correlacionados com habilidade, que tem um efeito positivo sobre earnings. Né? Se, digamos, a gente definiu o grupo como alunos que aplicam e são aceitos para as mesmas universidades. Né? Então, se eu tenho um grupo que aplicou para as universidades top e foram aceitos para as universidades top, eles provavelmente são ambiciosos e com alta habilidade. Eu tenho um outro grupo que fez o contrário, eles provavelmente têm uma ambição e uma habilidade diferente, o que faz com que esses grupos eu esteja com isso controlando para esse aspecto. Né? E pode ser que habilidade e ambição tenham efeitos sobre earnings futuros. Então o Gama está me dizendo isso, está me dizendo qual o efeito de AI em earnings futuros. E o Pi está me dando a relação, o que era o Pi? Era a regressão de AI em PI. Né? AI é o grupo A, de algum jeito a probabilidade do indivíduo estar no grupo A, dado que ele aplica para escolas privadas. Mas o Pi é a relação entre o grupo e a escola privada. O que ele pode estar querendo dizer? Que as escolas privadas são mais seletivas. Bom, então o que a gente aprende daqui? Que o viés de variável omitida pode acontecer ou deve acontecer, se ambos habilidade afeta rendimentos futuros e escolas privadas são mais seletivas. Né? Então, se isso é verdade, então, se as duas coisas são verdade, então eu tenho que incluir algum tipo de controle para habilidade e ambição, mesmo que imperfeito, e se eu não puder incluir esse controle, eu tenho que estar ciente que isso pode ser um viés que pode estar sendo carregado na minha regressão. Por outro lado, se não é verdade que a habilidade não afeta earnings, isso é uma hipótese que, nesse caso particular, não me parece muito fidedigna, muito verdadeira, ou se escolas privadas não são mais seletivas, o que também nesse caso não parece verdadeiro, então eu não precisaria adicionar um controle para ambição e seletividade. Né? Voltando no caso da produtividade de soja, e eu quero entender de novo o efeito sobre chuvas em produtividade de soja. Vamos dizer mercados de trabalho, digamos. Né? Mercado de trabalho pode, mercado de fatores de produção. Né? Não sei, o preço de fertilizantes, digamos. O preço de fertilizante num lugar, ele pode afetar a produtividade daquela empresa naquele lugar. Né? Você pode consumir mais ou menos do fertilizante, isso pode fazer com que a empresa tenha mais ou menos produtividade. Ok, isso seria o nosso gama. Né? É o que mais afeta a produtividade do nosso lado esquerdo. Agora, se acontece que o preço do fertilizante não é correlacionado com o índice pluviométrico naquela região, de novo, pode ser ou pode não ser o caso empiricamente nesse exemplo, né? Mas digamos que o preço de fertilizante seja algo que seja definido nacionalmente, um mercado nacional, que choveu ou não choveu naquele lugar não afeta o preço. Ou não, sabe? Então, embora o preço de fertilizante afete a produtividade, porque ele é não correlacionado com a nossa variável de interesse, que é a chuva, ele não precisa ser incluído na regressão. Né? Então, isso fala também sobre aspectos relativamente profundos do nosso exercício causal. A gente não está interessado em modelar num exercício causal tudo que afeta a produtividade. Né? A gente precisa disso no exercício preditivo, mas no exercício causal a gente não precisa. A gente só está interessado num aspecto, que é o link entre chuva e produtividade. E para isso, a gente não precisa controlar para tudo que existe, a gente não precisa modelar tudo que existe. De fato, produtividade pode ser afetada por 1000 coisas, mas a gente só precisa olhar para aquelas coisas que são correlacionadas com as nossas variáveis de interesse e afetam o resultado final. Bom, isso faz muita diferença na prática.
né? Se a gente voltasse no exemplo do College and Beyond, que eles usam mais de 14 mil alunos, excluem da base de dados aqueles que você não consegue fazer uma comparação, não consegue ter variação entre indivíduos dentro de um grupo que foram para universidades públicas e privadas, e define um monte de grupos. Agora não só são grupos A e B, mas agora você pode ter centenas de grupos. De fato, eles têm centenas de grupos, né? Eles trabalham um pouco, porque em vez de você olhar para cada universidade particular, que te levaria milhares de grupos, eles conglomeram um pouco, né? Se aplicou para alguma da universidade que seja numa categoria de most competitive, highly competitive, very competitive, por aí em diante. Só para simplificar um pouco o exercício empírico, eles chegam, né, eles reduziram quase que não chega a ser um terço, mas quase que um terço no número de observações, porque você quer só olhar, de novo, é como se jogasse fora o grupo C e D, né? Eles só querem olhar para a variação no grupo A e B, mas agora a gente não tem só A e B, a gente tem 151 grupos com seletividade constante. Não só agora eles têm a variável AI, mas agora eles têm uma variável grupo. O que isso está querendo dizer? Isso é o log do rendimento do earnings do indivíduo, com uma variável, uma constante, se o indivíduo foi para a universidade privada ou pública, né? Se é privada esse PI é igual a 1, se é pública é 0. E agora não só a gente tem essa variável que é 0 ou 1 para o grupo A, mas a gente tem também tem 150 delas, que é se o indivíduo I pertence ao grupo J, e a gente tem um coeficiente para cada grupo J. Essa é a ideia. E agora eu vou dar os resultados do paper, né? Lembrando que aqui a gente tem um monte de coeficientes, a gente não vai conseguir mostrar todos eles, porque são muitos. Na verdade, a gente não vai mostrar nenhum, a gente só vai resumir eles. Não necessariamente nem está interessado nos gamas, o que a gente está interessado é que a gente tem esse coeficiente, a gente tem essa variável do lado direito, justamente para prevenir o viés de variável omitida, para controlar pela seletividade. Então, eu só vou comparar os efeitos das regressões sobre beta-i quando você tem ou não tem essas variáveis capturando seletividade. Bom, outra maneira de dizer isso, essa é uma especificação correta, mas ela é longa, né? Então, a gente também se refere a isso como modelo de efeito fixo. Quando a gente diz, né, o que a gente vai dizer? Eu vou dizer, a gente implementa um efeito fixo no nível do grupo, onde o grupo complete o parênteses, né? Pode ser, nesse caso, é o grupo de seletividade, mas a gente poderia ser o estado de onde está a unidade que está produzindo soja, poderia ser micro-regiões, poderiam ser macro-regiões, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala assim, eu vou implementar um efeito fixo no nível do grupo, o que a gente na verdade pensa, o que a gente na verdade está fazendo eu estou adicionando uma variável dummy, a variável dummy é essa variável que é 0 ou 1, como pertence a um grupo A, ele pertence ou não pertence, e a gente está adicionando uma dummy para cada um desses grupos. E o grupo pode ser bem flexível, que dependendo do aspecto empírico. Como eu disse, a gente não necessariamente está interessado nos coeficientes, eu não necessariamente estou interessado no gama, eu estou interessado que os efeitos fixos estejam lá para que eu possa identificar o beta. Então, de uma maneira de simplificar um pouco a notação que a gente vai utilizar, em vez de dizer log de i mais aquela soma enorme de 150 grupos, eu vou escrever isso como só um delta i, onde eu especificaria esse ΔI é um efeito fixo de grupo, onde isso toma o lugar de uma expressão muito mais longa, muito mais longa, que seriam essa soma de todos esses grupos, que está perfeitamente correta, mas é só um pouco maior, então a gente usa essa notação um pouco mais condensada, só para facilitar a notação. Né? Mas é isso que a gente quer dizer quando a gente diz eu vou implementar efeitos fixos de grupo. A gente pode pensar também em adicionar outros controles, genders, estados de origem, de aplicação, etc.
eu vou falar um pouco mais sobre efeitos fixos individuais na próxima aula, quando a gente falar de painel. Mas eu queria mostrar aqui os efeitos, os resultados com e sem efeitos fixos. Né? Na verdade, as regressões que eles vão fazer vão ser não só controlando para esses dummies de seletividade, mas também controlando para outros aspectos, né? Renda, salário dos pais, salário familiar, isso importa, a gente sabe que importa na determinação do salário futuro, então talvez seja um controle razoável. Se você acha que isso está correlacionado com seletividade, que também é algo razoável de pensar. Eles também incluem o SAT Scores, e eu queria mostrar aqui o que acontece. Bom, a maneira de a gente escrever, a gente apresentar as regressões é muito padrão. Sempre é bom apresentar regressões em colunas, regressões diferentes em colunas diferentes. E aqui são as variáveis explicativas do lado direito da regressão. Nos grupos de regressão 1 a 3, não tem nenhuma seletividade para controles, não tem efeitos fixos de grupos. Nas regressões 4 a 5, a gente tem efeitos fixos de grupo. Isso é dado real, tá? Agora, enfim, só para... Isso aqui é um exercício empírico real com dado real. Né? Antes a gente estava fazendo com dados hipotéticos, né? Mas isso é o resultado que a gente obtém na regressão, na prática da econometria mesmo. Se a gente olha para a regressão 1, o que isso está me apontando é que na regressão 1 o efeito ir para uma escola privada aumenta o salário em mais ou menos 13%. Né? É um efeito altamente significante. Se a gente faz a mesma regressão, mas só adicionando essas dummies de seletividade, fazendo com que a comparação seja ceteris paribus dentro desses grupos, esse efeito, que era 13,5%, passa a ser 0,7%, menor do que 1%, e não é significativo. O que isso está? Só isso, só a regressão 1 e 4 estão me dizendo é que todo esse efeito ele está vindo de uma seleção, de uma seleção, né? Porque no momento que você controla pela seleção, no momento que você controla para a comparação entre grupos de alunos que têm a mesma habilidade, têm a mesma ambição, ter ido ou não ter ido para Harvard não tem o menor efeito. Né? Ter ido ou não ter ido para uma escola privada não tem um efeito sobre salário. No fundo, a nossa percepção, que a gente pode olhar nos dados crus, que talvez, digamos, seja o caso nos dados crus que aqueles indivíduos que foram para escolas privadas têm um salário muito diferente daqueles que foram para escolas públicas, nos Estados Unidos, né, a gente está falando aqui, quando a gente faz uma comparação melhor, uma comparação que seja mais afinada com a nossa intuição sobre a identificação de efeito causal, esse efeito completamente desaparece. Né? Então é só um efeito de seleção. Essa conclusão permanece mesmo se você adiciona mais controles. Né? O SAT Score, Parental Income, um monte de variáveis sociodemográficas. O efeito continua existindo quando a gente não tem controles para seletividade e ele cai por volta de 1%. E não significativo quando a gente coloca esses efeitos fixos. Né? Então, isso é basicamente desfazer um mito. Né? É um exercício empírico onde você desfaz um mito. E você qualifica bastante do que a gente mesmo percebe, né? Percebe intuitivamente, mas quando a gente faz uma econometria mais cuidadosa, esse efeito simplesmente não existe. Então, isso é uma evidência forte que o Private School Gap é inteiramente seleção. De novo, isso aqui é um pouco repetindo. Né? Sem efeitos fixos a gente encontra efeitos, com efeitos fixos esses efeitos completamente desaparecem. No caso voltando, né, e um pouco para terminar, voltando no caso de rainfall e de chuvas em produção de soja, eu comecei falando sobre o efeito sobre o tipo de solo. Né? Digamos que a gente tenha alguns tipos de solo no Brasil, que a gente possa mapear. A gente tem, acho que são 13. Eu estava vendo um pouco isso,
para dar um exemplo. Mas se eu esquecesse esse aspecto, né, do tipo de solo, essa regressão do y na chuva dificilmente revelaria o impacto sobre produtividade, né? Mas digamos que a gente tivesse 5 tipos de solo, né? Eu chamasse esses de solo 1, 2, 3, 4, 5. O que eu poderia estimar é o efeito Y e J, querendo dizer de uma unidade I que planta num tipo de solo J, o efeito sobre a chuva, com uma dummy para cada tipo de solo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, etc. Grupo 5. Isso seria só uma maneira de escrever, fica muito menor quando quando eu só me comunico dizendo eu introduzi um efeito fixo de tipo de solo. É só uma maneira curta de dizer isso, que eu vou colocar uma dummy para cada uma dos tipos de solo. O que isso faria é que eu faria uma comparação dado um tipo de solo, né, condicional dado tipo de solo, qual o efeito da variação da chuva teria sobre produtividade. Isso é muito melhor do que se a gente não tivesse colocado esse efeito fixo, né, porque a gente não estaria mantendo o tipo de solo fixo, a gente estaria comparando contrafactuais muito diferentes. A gente estaria usando a produtividade de uma unidade num tipo de solo diferente como contrafactual para a produção do tipo de solo, para a produção num determinado tipo de solo, que não vai ser uma boa comparação. O tipo de solo vai ser uma variável omitida aqui. Claro que tem várias outras dimensões, como a gente mesmo falou na mentoria, tem várias outras dimensões sobre como as coisas podem variar. E a gente vai falar mais sobre elas nas aulas a seguir, mas a existência e a implementação de efeito fixo nos ajuda muito. E espero que isso tenha dado um passo à frente em como que a gente pode implementar efeitos fixos e pode usar efeitos fixos para identificação e para melhorar nossas regressões empíricas. E, em particular, falar sobre esse aspecto da seleção, né? A nossa hipótese foi sempre que a gente pode observar tudo aquilo, que a gente pode controlar para efeitos, a gente pode observar o tipo de solo, a gente observa o padrão de aplicação, a gente observa o padrão, a gente observa a escolha final, né? Por isso a gente chama de seleção em observáveis. Tem vários aspectos não observáveis também, que a gente vai falar um pouco mais nas próximas aulas. Para a mentoria, eu gostaria o seguinte, eu gostaria de dar continuidade naquele exemplo da penade contínua, que eu queria justamente falar sobre efeitos de educação sobre rendimentos. Para isso, eu gostaria que vocês baixassem dados da penade contínua, usando os códigos que eu já tinha liberado para a segunda aula, quando a gente falou de modelos preditivos, mas eu gostaria que vocês tornassem esses efeitos preditivos esse modelo, que é essencialmente um modelo preditivo, num modelo que fosse mais perto de um modelo causal, né? Então, o que eu estou pedindo aqui é que vocês rodem as regressões, né? Coloquem a mão no código em R, baixem os dados, né? O pacote já existe, baixar os dados, o código para fazer isso já está pronto. Eu queria que vocês usassem esse código e usassem esses dados para chegar em algo mais perto de um efeito preditivo de escolaridade em salário, usando efeitos fixos e usando as outras variáveis que podem aparecer nessa base de dados. E a gente vai discutir um pouco isso na mentoria de quinta-feira. Tá bom? Até quinta e nos vemos lá. Tchau, tchau.